Moção de pesar número 7/2022. Autores, os vereadores Dr. Leandro Ferreira Luiz Fedossi, do PSDB, e Dr. Sandro Roberto Reis, sem partido, e vereadores e vereadoras subscritos. Os vereadores que esta subscrevem nos termos regimentais vigentes, depois de ouvido o plenário, requerem à mesa diretora que seja encaminhada a moção de pesar à família do senhor Moacir Batistete, falecido no dia 21 de fevereiro do ano de 2022. Em 6 de fevereiro de 1946, em Marília, interior do estado de São Paulo, vem ao mundo o terceiro filho do casal Maria Joana e Montavi. Para os amigos, Quinha e Monta. Pesou mais de 4,5 kg e recebeu o nome de Moacir. A história da família tem semelhança com a realidade daqueles que muitos lutam para alcançarem suas conquistas. Seu pai, embora excelente marceneiro de profissão, nessa época trabalhava de saqueiro na máquina de arroz de seu avô, e sua mãe, além dos afazeres domésticos, remendava os sacos rasgados da máquina. Desta forma, conseguiram fazer algumas reservas, ao ponto de comprar uma pequena fazenda nos arredores de Marília. Uma infância feliz é o que costuma passar a todos, pelo fato de morar próximo à linha férrea. Brincava ao longo e nos arredores dos trilhos. Caçava passarinho nas árvores, rãs na Lagoa do Sapo e pescava no Rio do Peixe. Quando tinha mais ou menos 10 anos de idade, seu pai montou uma bicicletaria, a primeira da cidade, e as coisas ficaram muito boas, pois todos os domingos a pescaria era certa e sempre com muitos pescadores amigos. Seu pai sempre foi entusiasta em pomares e na fazenda havia várias árvores frutíferas. Na época de colheita de laranjas da fazenda, nas manhãs de domingo, o programa era vendê-las na feira. Moacir, aos 16 anos, iniciou no basquetebol e logo passou a fazer parte da equipe de Marília, como armador pivô, tendo sido campeão estadual por várias vezes. Nessa época, conheceu a Vera Lúcia, que por sua vez jogava voleibol, pois estudavam no mesmo colégio. Com isso, se tornaram grandes amigos, se encontravam muito, e acabou que no dia 21 de agosto de 1965, começaram a namorar. Em 1968, seu pai teve alguns problemas com a lavoura, e as coisas ficaram meio difíceis. Havia a decisão de ser médico, e juntamente com a Vera, que já trabalhava nessa época, compraram uma coleção de livros do Objetivo, hoje conhecido como os Intocáveis, e fizeram o propósito de estudar para serem aprovados no vestibular. Muitas horas de estudo, namorar, quando ia levar a Vera para casa à noite. De segunda a segunda, estudaram muito, até coisas que nunca tinham visto antes, realmente autodidatas. No final do ano, prestou o vestibular da Universidade de Brasília, UNB, tendo sido aprovado para iniciar o curso de medicina em fevereiro de 1969. Coincidência ou destino, a Vera também foi aprovada. Iniciaram juntos o curso de medicina. A partir desta data, sua vida e a de Vera se confundem. Morou com uma família em quarto de fundo de um apartamento na zona norte de Brasília, com outros colegas, alunos de cursos distintos da UNB. Alimentava-se no RU, restaurante universitário, e estudava todas as noites na biblioteca central, pois não tinham condições de adquirir livros. Livros em inglês ou espanhol podiam ser encontrados, mas em português nem pensar. Nas noites de domingo o RU não funcionava, e o jeito era subir no Amarelinho, ônibus que transportava universitários para fora do campus, e ir para a rodoviária de Brasília. Lá, uma vez por mês, quando chegava a mesada, jantavam a pizza, da mais simples, mas que delícia, e aos domingos, e nos demais domingos, pastel com Pepsi Cola. Visita aos pais apenas nas férias de julho e dezembro, porque não havia condições econômicas para pagar as passagens, além de haver uma demora de 24 horas de ônibus para vir de Brasília a Marília. Às vezes, num feriado prolongado, ia para a beira da estrada e arriscava-se uma carona. As férias de dezembro eram sempre curtas,
pois sempre soube aproveitar o tempo que estudou na UNB, fazendo cursos de verão para ampliar seus conhecimentos. Graças a esse esforço, sempre foi monitor de disciplinas, como a do sistema locomotor, o que lhe garantia uns trocados a mais. Iniciando o 6º ano em 1974, teve que decidir sobre seu futuro. Qual área deveria escolher? Como era de se esperar, filho de peixinho é. E como mostrasse aptidão pela ortopedia e traumatologia, o chefe de serviço de trauma do Hospital Universitário, Dr. Odílio, o orientou e iniciou o internato em cirurgia geral, com a duração de 1 ano, como pré-requisito, pois devia se preparar bem para a residência. No final do ano, colou grau em medicina com uma cerimônia sem par, no ginásio de esportes Edson Arantes do Nascimento, em Brasília. O baile, mais bonito ainda. Da família estavam apenas seus pais, seu Montavi, de terno, e Dona Maria, de vestido azul longo. Inesquecível a imagem. Em janeiro de 1975, iniciou a residência no Hospital Escola de Sobradinho, e como diz o próprio nome, nessa época era obrigado a morar dentro do hospital. Morava com o Luiz, um japonês que estava no 2º ano de anestesiologia e que ficava roxo sempre que bebia qualquer coisa com álcool. Seu quarto ficava exatamente embaixo da sala de parto e rapidinho já estava expert em todas as etapas de um trabalho de parto normal. Mesmo dominando todos esses passos, não desistiu da ortopedia e traumatologia. Foram 2 anos de muita dedicação, estudo e esforço. Oficialmente como ortopedista, dezembro de 1976. Exercício profissional e as atividades sociais. Iniciou suas atividades profissionais no Hospital Oswaldo Cruz e logo depois foi admitido na Santa Casa de Misericórdia, onde além de ortopedista e traumatologista, também exerceu por algum tempo o cargo de diretor clínico, onde permaneceu até junho de 1986. Em Oswaldo Cruz, mais precisamente de julho de 1980 a junho de 1981, foi presidente do Rotary Club de Oswaldo Cruz. Era um clube de senhores de meia idade, e essa função de repente, foi exercida por um jovem apaixonado por Rotary, médico, com 3 anos de clube, com 2 filhos e um terceiro a caminho. Houve até baile de debutantes com os cadetes da Academia de Barro Blanco. Meninas de 14 e 15 anos, filhas de amigos rotarianos, festa maravilhosa. Oswaldo Cruz foi muito boa para com sua família, mas em junho de 1986, deixando para trás grandes amigos e inesquecíveis lembranças, decidiu mudar para Nova Andradina, a convite do Dr. Vargas. Nessa época, casado com a Maria Teresa, filha do seu tio Brasílio, sendo que juntos trabalharam na Clínica São Lucas. Iniciou trabalhando nos hospitais Santa Helena e Cristo Rei, tendo se tornado conhecido por toda a região do Vale do Iviema como um profissional capacitado, consciente e dedicado. Assim que chegou a Nova Andradina, reingressou no Rotary e nessa época conviveu com Chico da Sanesul, Leonor Ginel, Silvio de Souza, Toninho Pagani, Dr. Vargas e Sérgio Trota, únicos rotarianos do clube nessa época. Foi novamente presidente do Rotary Club local no ano rotário 1989 e 1990, mas sempre exerceu cargos em todas as gestões. Depois disso, também foi governador assistente do Rotary Internacional, tendo visitado vários clubes do Distrito 4770. No ano de 1990, um grupo de 5 casais, dos quais Moacir e Vera faziam parte, se organizou e propôs a montagem de uma escola, e em janeiro de 1991, o colégio iniciou suas atividades com um convênio que perdura até hoje, com um método objetivo. Em 2001, avançaram no nível superior com curso de pedagogia, contribuindo sobremaneira com a educação do município. Os casais foram gradativamente saindo, restando apenas o casal Moacir e Vera na instituição. Em 2019, após ter adquirido 4 lotes próximos a Sanesul,
com financiamento através do FCO, foi iniciada a construção do prédio onde hoje já funciona o Colégio Objetivo ANAEC, desde janeiro de 2021. Em 17 de novembro de 1992, ingressou na maçonaria, loja 22 de novembro, Tiocaio Oshiro, tendo como padrinho o saudoso Rocha. Foi indicado e assumiu a função de venerável no ano maçônico 2000-2001, a convite do Dr. Jajá, de Dourados, e por indicação dos médicos de nossa região, participou de uma chapa para conduzir como conselheiro os trabalhos do Conselho Regional de Medicina, Mato Grosso do Sul, e, tendo sido eleito, tomou posse em 1º de outubro de 1998. Foi reconduzido por 2 vezes, perfazendo com a última gestão 15 anos de prestação de serviços à classe médica. Estava em uma reunião no dia 28 de junho de 2003, quando perdeu seu filho Mário por conta de uma patologia cardíaca, até então sem tratamento eficaz. O apoio de seus companheiros médicos e rotarianos, irmãos de maçonaria e toda a população nova-andradinense nesse momento, foi sem dúvida importantíssimo para continuar vivendo. Com o fechamento do Hospital Cristo Rei, ingressou na Santa Casa de Nova Andradina a convite do Sr. Fernando. Lá, tendo exercido, além das atividades inerentes à sua especialidade, também a função de diretor clínico. A Santa Casa fechou. Para a reabertura, como Hospital Cassemes, houve ação direta de um grupo de médicos, Dr. Ayrton, Dr. Antônio e Dr. Macir, que foram até Campo Grande a fim de conversar com o Sr. Lauro para que fosse viabilizado o intento. Foi, sem dúvida, o primeiro passo para o funcionamento desta instituição tão importante para a região no que concerne à saúde. Em 29 de outubro de 2004, foi homenageado junto ao CRM-MS com o diploma de mérito médico, pelos seus serviços prestados junto a essa instituição. Em 8 de novembro desse mesmo ano, por indicação do saudoso Tonho Ortega, então vereador desta Casa do Povo, recebeu a moção de parabenização neste mesmo local, juntamente com outros cidadãos que muito representaram e fizeram por esta cidade. Por um pequeno tempo, deixou de atender os pacientes do SUS, Sistema Único de Saúde, em regime de urgência, embora continuasse ininterruptamente os atendimentos no CRENA, iniciados em agosto de 1996. Por mais de meio ano, em 2012, precisou interromper os atendimentos no CRENA em caráter ambulatorial, que foram transferidos para o Hospital Regional, passando a atender diuturnamente todos os casos de ortopedia e traumatologia, por ser o único médico credenciado para o atendimento do SUS. Atualmente atendia na Clínica São Lucas, juntamente com o Dr. Vargas, pacientes particulares de convênios e no Hospital Regional de Nova Andradina, Funsal, compondo uma equipe de 3 profissionais gabaritados para tal, e esporadicamente no Hospital Cassemes. Inicialmente, no ano de 2001, juntamente com o Dr. Ayrton e Dr. Marcos Manissoba, exerceu a função de médico perito do Cassemes até início de fevereiro de 2022, onde somente ele ficou até este ano. Família. Em maio de 1975, ficaram noivos Vera e Moacir. E após 11 anos e 5 meses, mais precisamente, casaram-se. O casamento foi em 2 dias, demorado, tal qual o namoro. No dia 7 de janeiro, sexta-feira, foi o casamento no civil. E no dia 8, sábado, o religioso. No mesmo dia, viajaram para Oswaldo Cruz, cidade escolhida para iniciar a vida conjugal e profissional. Difícil no início. Foi no dia 10 de abril de 1978, com tudo programado para ingressar no Rotary, a convite de Francisco Monclar, colega médico cirurgião geral, a Vera, gravidíssima que estava, entrou em trabalho de parto franco e foi necessário fazer uma cesariana. Nasceu uma menina que recebeu o nome de Maria Antonieta, mais ou menos o nome das 2 avós, Maria e Antônia. Uma garota bem branquela, de cabelos claros, quase vermelhos, iguais aos do vô Monta.
com as características de sua família e que logo passou a ser chamada de Eta. Quando a Eta tinha 1 ano e 10 meses, nasceu o segundo filho do casal, no dia 6 de fevereiro de 1980. No dia do seu aniversário, nasceu um menino, Marco Antônio, que logo começou a ser chamado de Preto, porque era moreno perto da Eta, como é chamado até hoje. Na porta do quarto da Santa Casa, o Dr. Caor, pediatra das crianças, colocou uma pequena camisa do Palmeiras. Passado apenas 1 ano e 2 meses, nasceu seu terceiro filho, no dia 4 de abril de 1981, outro menino, que recebeu o nome de Mário Augusto, e por ser mais claro, a Vera o chamava de Polaco. Na porta do quarto da Santa Casa estava um bonequinho vestido de jogador do Palmeiras. Nesta data, o casal decidiu pelo controle de número de filhos e a Vera foi submetida a uma laqueadura tubária. Mas só Deus sabe das coisas. E no dia 5 de maio de 1984, com toda a família na sala de cirurgia, nasceu o quarto filho do casal, o Murilo Alberto, que logo começou a ser chamado de Gu. É que o Mário não conseguia falar Murilo. Falava Gurilo e, com isso, ficou Gu. Foi a gravidez mais curta que se ouviu falar, pois soube-se da gravidez quando a Vera estava de 3 para 4 meses de gestação. O Gu, tal como os outros irmãos, também nasceu de 8 meses. Os 4 filhos apresentaram crises de bronquite alérgica. Quando pequenos, e com exceção do Mário, todos tiveram regressão do quadro em torno dos 6 anos de idade. As crianças sempre foram saudáveis, alegres e felizes, pois tinham o pai que todo filho quer, paciencioso quando pode e enérgico quando necessário. No dia 28 de junho de 2003, estava em reunião no CRM-MS quando perdeu seu filho Mário por conta de uma patologia cardíaca até então sem tratamento eficaz. O apoio de seus companheiros médicos e rotarianos, irmãos de maçonaria e toda a população nova-andradinense, nesse momento foi sem dúvida importantíssimo para continuar vivendo. A Maria Antonieta, professora de língua estrangeira moderna, inglês e pedagogia, trabalha na instituição também como coordenadora pedagógica e, juntamente com seu marido, Fábio, são um braço direito e também o esquerdo da ANAEC. Em 18 de setembro de 2004, casou-se a Eta, sua filha mais velha, com Fábio, excelente administrador e que é muito querido por toda a família. Os dois lideram inicialmente um casal de gêmeos no dia 9 de janeiro de 2007, Maria Luísa, Malu, e o Luiz Felipe, Lipe. Ela morena e brava, ele claro e menos bravo. Porém, também sabe brigar pelo que quer. São as primeiras bênçãos de uma segunda geração que Deus lhe deu e que, sem dúvida, lhe alegravam a vida. Em 24 de dezembro, nasceu o terceiro filho do casal, Luiz Augusto. O Marco Antônio, que é casado com a Simone, médica veterinária, é fisioterapeuta atualmente, está morando aqui em Nova Andradina. Sua companheira é a Simone, veterinária. O casal administra 2 empresas na cidade, Franquia Motopeças e Ecoville. O casal já lhe deu 2 netos, o Pedro Henrique, com 8 anos, e a Maria Antônia, com 5 anos. Este casal também sempre esteve presente na unidade familiar. O Murilo Alberto é farmacêutico e bioquímico como primeira formação e médico como segunda. É casado com a Juliana, que é professora de educação artística e psicóloga. Reside em Jundiaí e já tem uma filha com 6 meses de idade, a Catarina. Muitos planos, mas sempre voltados para o bem comum. Grande companheiro da Vera, grande pai para os seus filhos, noras e genro, vozão para os netos, grande colega na medicina, grande cidadão para Nova Andradina. Que seja lembrado por suas características: honestidade, justiça, bondade, paciência, disponibilidade, ética, lealdade, humildade, simplicidade, coragem, otimismo, integridade, generosidade, disciplina, criatividade, determinação, compaixão, resiliência, responsabilidade, autenticidade, gentileza,
persistência, confiabilidade, perdão, tolerância, honradez, prudência, pontualidade, maturidade, organização, responsabilidade, bom ouvinte, lealdade, sabedoria e senso de humor. Saudades eternas. Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, 18 de março de 2022. Assina os autores o presidente Dr. Leandro Ferreira Luiz Fedossi, do PSDB, e o vice-presidente Dr. Sandro Roberto Reis. Subscreve todas as vereadoras e vereadores desta casa. Temos um vídeo. Por favor. They say people come, they say people go. This particular diamond was extra special. And though you might be gone, and the world may not know, still I see a celestial. Like a lion you ran, goddess you rode, like an eagle you circled, perfect purple. So how come things move on? How come cars don't slow when it feels like the end of my world? When I shiver, I can't let you go. When I'm cold, yeah, when I'm cold, there's a light that you give me when I'm in shadow. There's a feeling within me, ever glow. Em nome de todos os vereadores, nós aqui, como colegas, né, Sandro? Encaminhamos essa moção de pesar. Vera, esta bela bibliografia escrita por você, narrada aqui pelo nosso primeiro secretário, vereador Ceará do PT. Obrigado. Bela narrativa. E encaminhamos essa moção de pesar a toda a família. E sentimos muito, claro, pela perda de um colega, parceiro de profissão. Moção de pesar será encaminhada à família